monarquias, havia a segurança externa com relação aos povos vizinhos, mas havia corrupção interna. Nas pequenas repúblicas, havia insegurança com relação aos povos vizinhos, havia menos corrupção. E ele procurou, então, conciliar as vantagens das pequenas repúblicas com as vantagens das grandes monarquias. E aí que vem esse outro trecho dele. É provável que os homens teriam sido obrigados a viver sempre sob o governo de um só, uma monarquia, se não tivessem imaginado uma forma de constituição que tem todas as vantagens internas do governo republicano e a força exterior da monarquia. Falo da República Federativa, que entre nós nós temos muitas traduções como confederação, e temos que lembrar também que nessa época federação e confederação ainda eram sinônimos, até 1787. Então, se nós unirmos esse pensamento de Montesquieu, de estados de grandes dimensões, a governabilidade, se nós vamos associar isso ao outro desenvolvimento que é dado por Daniel Eleazar, da sociedade americana, da cidade dos Quakers na Pensilvânia, por exemplo, dos puritanos de Massachusetts, que não se misturavam com outros povos, podiam ficar próximos, mas não se misturavam. Já a cidade mercado de Nova York, no Médio Oeste, as multigerações e intergerações profissionais, e o filho que seguiu o pai, que é seguido pelo neto, e com essas diferenças de formação e cultura, e já no Oeste, com a liberdade total, sem laços religiosos, sem laços de família. Isso tem reflexos até hoje. Hoje, quem vai, por exemplo, para a Pensilvânia não encontra bebida alcoólica em restaurante só de um alto nível para cima. Não encontra em supermercado. Em Nova York, compra, leva, pode levar. Já no Oeste, o pessoal anda com a garrafa debaixo do braço. Né? Então, aí não são reconhecimentos por essa formação americana, por esse interesse. Não surge aí o Estado federal, o Estado composto, e não há aí um tratamento, e como os próprios federalistas dizem, os comentaristas também dizem, não há aí uma simetria nas relações entre os entes federados, a União, e entre eles próprios, entre eles e a União. Não há um princípio simétrico aí, e não há uma assimetria. Eu falei aqui da questão da bebida alcoólica, mas posso citar que 37 estados americanos têm pena de morte, 13 não têm pena de morte. A legislação comercial, ela dá uma ampla liberdade para os estados componentes da federação. Então, veja, eu falo isso porque depois nós vamos chegar lá no ponto principal do seu trabalho, que é o fio condutor, né, do seu trabalho. Então, nós temos aí também a questão da união e da não centralização. Né? Na verdade, a não centralização não é a centralização, a não centralização é um princípio do Estado Federal. Na página 78, nós encontramos praticamente um estudo sobre a natureza do Estado-membro, já foi comentado aqui, mas mais rapidamente eu gostaria de lembrar sobre a estatalidade, né, que o termo justificado e empregado, né, no trabalho. A questão é a seguinte: se acabar o Estado Federal, os Estados-membros estão prontos. Já aproveitando que discutindo, os municípios não estão prontos para serem um Estado. Aí ficaria aquela questão da soberania. Bom, falta um elemento para o Estado-membro, né? Tem o território, o povo, finalidade, segundo alguns autores, e tem, mas não tem a soberania os Estados-membros. E aí houve uma grande discussão apresentada pelo professor Machado Horta, e que ele conclui: nós temos dois tipos de Estado, o Estado soberano e o Estado autônomo.
E aí ele apresenta, também é objeto de comentário, poderemos ouvir um pouco mais sobre isso, que essa questão de soberania e autonomia é uma questão de um grau de poder ou qualidade do poder, ou ambos. É grau e qualidade do poder. Soberania e um poder no superlativo. Quem tem mais poder? É no conceito hoje de soberania que se chega, e passando principalmente para o IENEC Carreiro Balberi, já citado aqui, Vossa Senhoria, nós chegamos a esses mais antigos, né, é que nos oferecem as melhores informações. Eu posso dizer isso porque foi minha tese aqui de disputa da titularidade, né? E a questão da soberania, e por causa, eu me preocupei com o federalismo assimétrico, devido à formação da União Europeia e das novas comunidades. E a questão da soberania, que até hoje se discute na Europa essa questão da soberania. Então, também é fácil de compreender essa questão da natureza do Estado, se é Estado ou não é Estado. Os Estados soberanos nos Estados Unidos, as 13 colônias, depois independentes, Estados soberanos, elas abriram mão da soberania para se transformar em Estados-membros autônomos. Isso pode voltar. Acabando a federação, volta o que era antes. Então passa da autonomia para a soberania. Então é fácil o caminho de ida e de volta. A questão de soberania eu notei aqui, devido às discussões anteriores, que eu acho interessante. Nós discutimos sobre a soberania absoluta e a soberania total, o poder total. Se a soberania absoluta tinha limites, muitos autores afirmam que tinha limites num direito divino, num direito natural, mas outros dizem que não, porque aquilo não era uma imposição, apenas o respeito, então era uma autolimitação, e a autolimitação não é limite, não um limite imposto de fora, e se haveriam, na verdade, então, dependendo das circunstâncias, do momento, uma soberania total, uma soberania absoluta. E a gente pergunta, será que Hitler obedeceu algum direito divino ou natural? Mesmo Franco, na Espanha, são exemplos que nós poderemos citar. Outra questão com relação a conceitos, já vem na página 165, 166, nós devemos lembrar hoje que um último estudo feito por Alan Tarr, num trabalho coordenado pelo professor Elis Katz, mais de 80% do globo terrestre vive sobre uma federalização, sobre um regime federativo, poderíamos dizer assim. O que se faz, praticamente, é apresentar a federalização como um gênero de 3 espécies: o Estado Federal, a Confederação e estados que adotam arranjos federativos. Arranjos federativos. Seria assim, mais ou menos, a aplicação, como foi colocado na frente, dos pactos federativos, separando o Estado composto e tudo mais. Mas a gente pergunta, pacto federativo tem que ter um mínimo em cada uma dessas espécies. E é gradual, de acordo com cada uma dessas espécies. Caso contrário, se nós temos uma federalização, né, de alguma forma de federalização que não tem nada de pacto federativo, então não seria federalização, seria aí um objeto teratológico qualquer, menos federação, né? Eu concordo nas distorções que se apresentam com relação às elites que participam da formação do Estado Federal, incluem na formação do Estado Federal, os interesses próprios. Hoje mesmo nós temos uma comissão estudando um pacto federativo. Na verdade, não está estudando um pacto federativo, está estudando
alguma coisa de federação, um segmento, uma vertente de uma federação que foi nomeada pelo senador José Sarney. Agora, isso até foi objeto de uma análise na revista Publius, né, que é publicada lá nos Estados Unidos. O Zelper veio aqui, fez umas pesquisas, e ele mencionou que é a realidade. Será que vai haver um interesse federativo para o povo, para o Estado, para a sociedade? Ou eles vão buscar um interesse federativo de interesse regional, redistribuição de receitas, etc. Então, eu estou de acordo com esses interesses, os engodos ideológicos, sofismas, subjetividades, mas eu não estou de acordo com o Locke. Não é no tratamento simétrico. Eu não estou falando isso porque eu tenho um trabalho sobre simetria, porque o meu trabalho tem um outro segmento, né? Não é bem esse que foi abordado. Mas o Locke é que não é apenas na prática e como se formalmente estivesse tudo perfeito. Eu acho que é exatamente no aspecto formal que nós temos os problemas da federação. No artigo 198, na página 198, 201, 204, trata dos princípios, aliás também na 190, 192, dos princípios, e me parece que deve haver os princípios, os mesmos princípios, né, na União devem ser distintos nos Estados-membros. Não seriam os mesmos a igualdade, a isonomia, a própria simetria, né, a assimetria para reduzir as desigualdades, porque nós temos assimetrias de fato, financeira, social, econômica. Na Nigéria são étnicas. A Nigéria acabou de fazer uma nova reforma, eles dividiram em 4 tribos, depois em 7, 9, 12, 21. Eu encontrei com um professor da Nigéria, ele até está escrevendo no livro que nós estamos preparando, né, que é exatamente o federalista atual, né, a teoria do federalismo. Né, e ele diz que não são mais 30 tribos, como eu escrevi no federalismo assimétrico, já são 36 tribos, só de diferenças étnicas. Então, há necessidade de acomodar essas diferenças. Nós temos também problemas raciais, problemas das nacionalidades, da Espanha, por exemplo, que adota arranjos federativos, linguísticos, além de outras diferenças, mas o federalismo na Índia tem uma base linguística. E na Índia eles podem fazer coisas que aqui no Brasil dificilmente faríamos. Eles acabaram com territórios, mudaram os limites dos Estados-membros, né? E o que seria difícil talvez para nós, mas eles fizeram isso lá com sucesso. Então nós temos, na verdade, uma simetria constitucional. Nós temos uma assimetria de fato do Brasil, social, econômica, as diferenças regionais, problemas de seca e etc., clima e tudo mais, uma simetria de fato que exige uma assimetria de direito para corrigir a assimetria de fato. E aí nós temos então duas coisas, uma simetria de princípios, o que eu achava, então, que eu falei no começo do seu trabalho, que eu imaginava, né, que haveria aqui vamos dizer, uma proporcionalização da simetria, não acabar com a simetria, mas uma proporcionalização dentro do necessário e suficiente, né, para não acabarmos totalmente com os clássicos, né? E depois, o que se ultrapassasse o que fosse razoável e proporcional, ficaria na liberdade de cada Estado-membro, aumentando a autonomia, que era a sua pretensão. Me parece que é isso, né? Então nós temos a simetria de princípios e o princípio da simetria também. Eu dou um exemplo do ICMS. Imagina se deixar em liberdade de cada Estado fazer, se mover uma simetria. Nós vamos ter, a guerra fiscal vai se acentuar ainda muito mais do que já é, né? Então nós temos esses princípios e temos as exceções. O que nós não podemos é tratar simetricamente os assimétricos. Aí seria uma desigualdade.
o que nós devemos tratar, assimetricamente, os estados e regiões assimétricos, na medida de suas assimetrias, tendo um ponto de equilíbrio. Na página 199, 200, a senhoria fala que a simetria não é regra, mas contraria aí Charles Taubman, que não é muito fácil, né? E também o Daniel Eliazar, embora, como o professor Sérgio falou, essa questão da simetria era tratada assim, pontualmente, mas questão financeira. Quando comecei esse trabalho só existiam 3 papers, né? Da Suíça, para a diferença econômica dos cantores e dificuldade da Alemanha, do Canadá, pela questão do Quebec, o maior estado de idioma francês, e da Espanha, que era eles adotavam os arranjos federativos competitivos, que no caso aqui não deu certo nos Estados Unidos, que aumentou as desigualdades devido a uma constituição sintética, mas deu certo na Espanha, numa constituição analítica, permitindo que os menos desenvolvidos avançassem mais rápido do que os outros para chegar a um determinado equilíbrio. Embora Darwin fosse professor dos Estados Unidos, até o professor Hélio Cato, quando eu fui para lá para terminar o trabalho, ele falou que não tem muito interesse nessa matéria. Não, eu tenho algumas pesquisas originais e tenho algumas dúvidas naquela época, que era sobre a eleição americana, que deu aquela confusão. E realmente eu estava certo, eu falei, mas isso aqui ele colocou um mestre à disposição, e aí ele falou, não, você está certo, mas será que eu estou certo, o resto do mundo está errado? Todas as traduções sobre a eleição naquela época, hoje está mais esclarecida a eleição, né? E é interessante que o Aristóteles leva a simetria, que nós não temos muitos problemas. Mas depois de um mês ele veio aqui, no Salão Nobre, e fez a palestra dele, o federalismo assimétrico americano. E ele ficou assustado, porque havia uma distribuição de receita do poder central, que você disse que não é um ente federado, mas mandava 225 bilhões de dólares para o Sudeste. E eles começaram a se preocupar com esses aspectos. Então, bom, e esses autores, eles não só apresentam como regra, eles apresentam muito mais, eles apresentam como elemento, né, a simetria e a assimetria como elementos do Estado Federal. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Depois, colocar a questão, teria muito, acho que eu já escutei o tempo, né? Então, o problema aqui é de nós analisarmos o federalismo como uma teoria e o federalismo brasileiro, né? E a questão da competência residual também é uma ideia do federalismo, porque a ideia é dar poucos poderes para o poder central, que sobraria tanto que é melhor não especificar, só especificar aqueles que seriam transferidos. Mas aqui é o inverso. Aqui é o inverso. Então, deu-se tantos poderes para a União, depois para os municípios, e os sócios da federação ficaram com poucos poderes. Né? Então, essa ideia é uma ideia boa, federalista, mas na prática brasileira e na prática, e formalmente falando, se nós analisarmos o artigo 21, 22, 23 e 24, vamos ver ali as competências, que em qualquer Estado federal haveria uma divisão com os Estados comuns, direito comercial, direito do trabalho, direito processual, direito penal, eleitoral, autonomia financeira, distribuição, redistribuição de recursos, gera a guerra fiscal. Isso tudo, aliado aos vícios formais de competência que eu citei, tarefas e recursos, considerando a população e a população carente, não só a população. Uma favela de São Paulo é maior que Roraima, o estado inteiro. Tem que considerar não só a receita, tem que considerar a receita, a população e a população carente. A municipalização dos serviços públicos, onde estão os problemas da educação, habitação, saúde, lazer, trânsito, transporte, né? Então, não seriam esses os vícios do nosso federalismo? Ou seriam como
o trabalho apresenta o Supremo Tribunal Federal conservador e a simetria de princípio, o princípio da simetria. Então, eu acho que nós devemos situar bem essa questão, a distinção entre as formas de Estado, o aspecto qualitativo e de grau, né? Porque existe quem tem mais poder. O que é soberania? Independência externa e quem tem mais poder internamente. E aí nós vamos ver quem é soberano, e nós vamos ter uma graduação do poder e também uma qualidade de poder, porque a qualidade de soberano é diferente da qualidade de autônomo, devido à graduação. Bom, teria mais algumas coisas para falar, mas essas são as observações para receber as brilhantes respostas. Palavra candidato. Bom, eu não sei se eu consegui anotar todas as considerações. Primeiro eu marquei aqui a questão do aspecto qualitativo de grau, daí do princípio da simetria, e eu tentando buscar minha letra muito feia depois da tecnologia, ficou mais complicado, ainda deu me acompanhar. Com relação ao aspecto do princípio da simetria, a obra de Vossa Excelência, do esclarecimento, é nitidamente uma consideração, até mais um aspecto extrapola um pouco o limite jurídico formal. Aspectos sociais, econômicos, aquela questão um pouco mais política. Eu tinha ciência disso, né? Até o artigo, aquele artigo que é bem citado no Charles Talbot também, né? Sobre a simetria. Também ele aborda esses aspectos, um aspecto, uma perspectiva econômica, de organização político-social, né? Até de composição desses interesses e dessa simetria de fato. O que eu fiz questão aqui na verdade, houve na minha parte um recorte diferente. A partir do que o Supremo Tribunal Federal entendeu e transformou em princípio de simetria. Porque na Constituição anterior, né, o princípio da simetria, na verdade, ele acabou sendo positivado por aquela determinação de que as normas da Constituição Federal são incorporadas automaticamente às Constituições dos Estados. Uma grande jurisprudência se formou com base naquela ordem constitucional, que revogadas essas disposições, aquele princípio da simetria acabou permanecendo, né? Até tem aqueles trabalhos, uma coleção que é feita sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, até num dos artigos que eu cito aqui, o professor Sérgio Guinaldo Amaral. O ministro Valdemar Madeireiro, ele era muito crítico à preservação dessa ideia do princípio da simetria. Até ele chegou a brincar, né? Chegou a falar, olha, não é mais fácil então, a gente manda editar um monte de Constituição, deixa só o nome do Estado em branco, e aí cada Estado vai lá e coloca o seu nome. Porque era tamanha essa questão da simetria, mas simetria no plano jurídico. Talvez eu até aqui não deixei muito claro que eu estou adotando as minhas considerações e fazendo um recorte mais no plano jurídico. Porque o Supremo, ele construiu depois esse princípio da simetria. Mas é não nesse aspecto sociológico, não nesse aspecto que eu trabalhei aqui da tensão entre unidade e diversidade, que são conceitos que eu trabalho mais voltados até para a distinção do nosso federalismo com o que começam a chamar de neofederalismo, né, que são, na verdade, os arranjos federativos. Espanha, Itália, Portugal tem alguma coisa disso, né, e a própria União Europeia. Ou seja, essas formas institucionais que, se ainda não podem ser consideradas Estados federativos, adotam instituições típicas do federalismo, inclusive às vezes até Estados unitários, em que você tem a questão do pacto interno, em que adota conceitos do federalismo, e o principal deles hoje é o princípio da subsidiariedade, né, que é positivado por diretrizes da União Europeia. Então foi mais nesse sentido, de que não há no federalismo, na atual Constituição, você não tem como, juridicamente, dizer que há um princípio da simetria. Há uma simetria principista, que é delimitada pelo Constituinte. Mas, além daquilo que ele delimita, se há uma extensão do princípio da simetria, na verdade é um confronto com a autonomia federativa.
Se estende a simetria principista, você, na verdade, você está deixando de prestigiar o princípio que é inerente ao federalismo, talvez maior, que é a autonomia dos Estados. Ou seja, quando a Constituição é silente, quando não há uma escolha, aquele ato de criação da ordem jurídica, se não há uma escolha expressa, prevalece a autonomia federativa. Não sei se ficou claro. E quanto à relação à distinção de grau e qualidade, eu coloquei a autonomia, até o João Cabrillo Oliveira Torres também ele trabalhava essa ideia, aquela questão de que o federalismo é necessariamente centralizado, descentralizado. A ideia é que o federalismo, quando adota o conceito de que ele é um Estado composto, que ele permite que algumas matérias, sociedades políticas subnacionais atuem como Estados, isso é uma diferença qualitativa. Agora, no plano de fixação de limites da autonomia, nós temos uma análise a ser feita de grau. Eu até fiz uma colocação até meio polêmica, né? Não seria, em última instância, tão contraditório dizer que há Estados federativos centralizados, mas para trabalhar com essa ideia de que há uma distinção entre as duas coisas. A Espanha é muito mais descentralizada do que o próprio Estado brasileiro. Quanto à omissão do Daniel Eleazar, eu até pensei que eu tivesse citado, mas aí foi um pouco também da falta de fôlego e um direcionamento que eu tive que fazer, até mesmo pela CAPES, que eu vou ter que apresentar essa tese, eles exigem que o que eu fiz lá em Portugal tenha uma reflexão no seu trabalho. Eu acabei direcionando muito da minha pesquisa para a Europa, para até trabalhar a distinção, né, do Estado brasileiro com a Espanha e a Itália. Eu sabia que Itália e Espanha não são Estados federativos, né? Até nesse evento que o professor Riscatz veio aqui, acho que foi o evento que o senhor também escreveu sobre a Espanha, né? Sobre o professor Sérgio sobre a Itália, né? Não seria, né? Variantes do federalismo na Espanha, né? Acho que foi o artigo que o senhor escreveu, o professor Sérgio escreveu sobre a Itália. E por isso, para fazer essa comparação, aquela história de que para conhecer o que é, você tem que conhecer o que não é, eu trabalhei muitos autores espanhóis e italianos, muitas daquelas revistas, né, na Itália e na Espanha, só que eu não tive fôlego ainda também de ler tudo aquilo que eu consegui tirar cópia, tanto na Europa, e acabei negligenciando um pouco os autores americanos. Né? É um metodológico, mas na verdade o problema foi de fôlego. Foi um pouco de fôlego. Até por orientação do Zé Alberto Bessac, busquei, né, li a obra que o senhor até citou, no Modelo de Democracia, né, do Liebhardt, né, para conseguir pronunciar direito o nome dele, onde tem trabalho esses dados, mas nem todos eu consegui estudar com profundidade. É uma meta de continuar os estudos nesse tema e trabalhar, inclusive, os 28 estados federativos, né, como que eles como que é a conformação, né, político-organizatória deles. Agora, com relação às outras questões... Não, eu estou satisfeito. Eu faço muito, eu nunca dá para responder. É para facilitar mesmo, né? Bom, a palavra é só o doutor Rubens Bessac. Bom, boa noite a todos. Inicialmente queria cumprimentar o querido professor, amigo, presidente dos trabalhos, o professor Sérgio Rezende Barros. Professor, mais uma vez me honra com o convite a participar de uma missão orientando o seu, no caso, o Leonardo Quintiliano, que aproveito para apresentar também. É um prazer estar aqui mais uma vez. Professor, obrigado pelo convite. É um prazer não só participar das suas bancas, como ouvi-los, colegas, prezados, que são luminares aí da ciência política e que sempre aprendo ouvindo-os. Vou comentar em seguida os professores livre-docentes, no caso da antiguidade, inicio pelo querido amigo Dirceu Torres Silas Ramos, prezado amigo, iniciamos o pós-graduação juntos, não, professor? Vossa Excelência progrediu muito mais rápido pela opção, sempre tão diligente que fez os estudos, tornando-se uma referência, já foi citado aí, em vários países europeus, Estados Unidos. Tenho o prazer de participar, estar lá como docente, um docente meio ausente, mas estou lá
nos institutos que Vossa Excelência coordena. O querido amigo, professor Fernando Dias Menezes de Almeida, professor associado dessa casa, sempre nos brindando com suas percussientes, eruditas arguições. Um prazer estar mais uma vez do seu lado, ouvindo aí, podendo participar desse tipo de trabalho. E um colega, também querido amigo, Luiz Bozelli de Souza, vejo aí a rápida progressão dos seus estudos, do seu trabalho, um jovem doutor, nos dando lições aí, participando tão vivamente aí do Senado. Aproveito para cumprimentar o candidato, saudar todos os presentes, os orientantes do professor Sérgio, alguns já mestres, doutores e aqueles do professor Adilson Torres das Vargas. Falar em último lugar acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem, né? Primeira vantagem porque a gente ouve e medita muito sobre aquilo que já foi colocado pelos colegas, que é uma vantagem. Por outro lado, a desvantagem porque não sobra tanto para perguntar. No meu caso, até eu vejo mais pela vantagem, porque eu já tinha optado por uma arguição devido ao trabalho que me chegou às mãos e com a rapidez que me foi exigida de lê-lo e avaliá-lo. Mas como eu participei dos trabalhos de qualificação, o Leonardo, ele me permite ele chamar de você, uma assessoria às vezes, como participei e vi a progressão que ele fez, aceitando algumas, outras não, fiquei contente de poder não só participar, como fazer algumas ponderações. E opto aqui por uma decisão minha de fazer muito mais uma avaliação de um diálogo com algumas críticas à vista do formato do trabalho. Porque até quando nós fomos, e sem cometer qualquer inconfidência, mas posso dizer que nós fomos por um pequeno lanche ali, talvez a crítica mais que é natural que se converse sobre vários assuntos, mas também sobre o que nós estamos vivendo, não é? A crítica é assim, talvez o candidato tenha optado por um trabalho com falta de lógica, no ponto de vista lógica formal jurídica, né? Mas se ela falta, e eu acho que falta, isso foi apontado pelos colegas, quer dizer, muitas vezes são saltos sem um devido embasamento do ponto de vista de se pensar o conhecimento jurídico como ele usualmente é tratado nessa casa. Mas se nós pensarmos do ponto de vista, e eu gosto muito disso, interdisciplinar, multidisciplinar, e hoje se fala até na transdisciplinariedade, né? Eu acho que o trabalho dialoga bastante e eu queria trabalhar um pouquinho. Eu acho que o trabalho é muito mais a escolha, me vem muito clara, se falta esta lógica sequencial jurídica, ele me mostra uma posição sua ontológica, eu diria até ideológica no recorte que faz. Quer dizer, a sua proposta me parece, diferentemente do que diz, pode ser que eu engula a língua, é uma proposta de fixação de um outro marco teórico, que tem muito mais a ver com a política. Eu aqui quero me aventurar a discordar com a vênia do professor Fernando, acho que ele tem toda a razão, ele, o professor Sérgio, logo no começo dos trabalhos, quando o candidato pediu para responder, eu falei, nós temos uma banca como a do Regis Fernando de Oliveira. Ainda bem que não foi assim, fica cansativo para quem acompanha, não? Mas eu acho que sim, as teorias devem ser, e devem ser fixadas no momento em que elas se propõem a explicar se vive numa realidade sociopolítica, histórica, mas, às vezes, por razões que descabem, eu me permito não cuidá-las aqui, o inverso se dá. E exatamente no caso do federalismo, eu acho que o inverso se dá. Primeiro existe a fixação de uma teoria e depois existe uma teoria. Por isso que eu peço toda a vênia para discordar do ilustre professor Fernando, pelo menos eu entendi assim, pode ser que eu entendi errado, o ilustre professor Sérgio, presidente do trabalho, mas eu acho que no caso do federalismo, existe a construção de um marco teórico preciso, e ele se dá nos Estados Unidos da América, e isso foi fixado, e foi repisado pelos trabalhadores, foi gizado muito bem pelo professor Dirceu, talvez no tema do federalismo, a maior autoridade que nós temos aqui. E na fixação deste marco teórico é que nós construímos todo um construto com base num marco pré-existente. É uma inversão que se dá mais das vezes. Agora, com base em como ele se deu assim, é que eu me permiti, no sua qualificação, Vossa Senhoria teve a gentileza de lembrar, minha contribuição estava um pouco obnubilada na minha cabeça, mas eu
rapidamente lembrei por que eu fiz aquela crítica. Porque na minha maneira de ver, eu continuo discordando de Vossa Senhoria, nós não temos um federalismo. Nós temos um federalismo sim no Brasil, mas não um federalismo ideal. E eu, até naquela ocasião, procurei mostrando a proposição e até citei o professor de todos nós, o querido professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no sentido de aquela proposta que ele faz da evolução do federalismo, nos federalismos, nos constitucionalismos brasileiros, que na verdade nós nunca chegamos a ter um federalismo como o modelo estadunidense ou até fixado em outros países. E aí eu queria propor algumas discussões, e esse tipo de arguição que eu faço, eu bem sei, fica difícil de uma resposta, então não se preocupe, é uma proposta de diálogo. Como eu sou o quinto a falar, fica uma... Se puder fazer alguma consideração, eu quero ver vossas avaliar o que tenho visto até aqui. Obviamente depende de um ato formal de avaliação de todos, mas eu tenho visto vossa consideração minha brilhar com muita segurança. Eu admiro isso, tem segurança ao falar, defende, nem que os membros da ANCA não concordem com as suas ideias, mas eu admiro isso. Sem ser teimoso, queridamente teimoso. Mas, então fica um convite para uma discussão. Quer dizer, nós, no Brasil, não temos, desde a fixação do federalismo, desde 1889, o oposto, uma tentativa das ações políticas, quer verifiquemos a evolução dos federalismos, fixados pelo velho mestre Manuel, ou de outras propostas, uma negação, uma tentativa de negação do federalismo. Nós não temos sempre uma ação política que se dá e é tão valorada no nosso parlamento, nos nossos parlamentos, nas ações dos parlamentos estaduais e muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, uma negação da descentralização do federalismo, até no linguajar. Claro que eu não vou partir aqui, que a gente deve analisar isso, vamos deixar para os colegas da linguística, alguns trabalham a ciência política pelo lado da linguística, na análise semântica, mas nós não temos muitas vezes aquela coisa que nos revisa, brasileiros de São Paulo, brasileiros de Pernambuco, onde estão as identidades, onde está a questão estadual tão valorizada num país. Vamos usar a divisão citada, mais uma vez eu cito o professor Fernando, ou o professor Luiz Henrique, o professor Sérgio, o professor Liceu, todos falaram, né? As diversas formas de construção do federalismo. Vamos ficar com a construção por agregação, por desagregação, né? Na verdade, quando nós temos o federalismo no modelo brasileiro, em outros países assim também, isto é, na verdade, um real federalismo, isto é uma tentativa de copiar e mal copiar um modelo que fica estranho. E eu citava na sua qualificação, e permita a audiência, os ilustres colegas de bancada, um cotejo para o lado de lá do prata. Nossa Senhoria preferiu ir para a Europa. Eu entendo, a Europa é mais. Mas se tivesse olhado, eu propus isso e propus, a Irineia está um pouco cansada ali, mas eu lembro que na defesa da Irineia, hoje já doutora, hoje mestra e doutoranda, a mesma questão, um convite a estudar a formação das Províncias Unidas do Rio da Prata. Por que nós temos um modelo argentino tão diferente, caracterizado na doutrina, que é um modelo também por agregação? Na verdade, é completamente diferente, na verdade é conceituado por desagregação, mas na verdade a origem da província de Buenos Aires, guerreando com o resto da hoje Argentina, demonstra o surgimento de um modelo, e por isso que ele hoje funciona muito mais lá do que no país como o Brasil. Então, Nossa Senhoria preferiu olhar para a Europa, mas tudo bem, vamos olhar para a Europa. Talvez fosse o caso de se verificar se nós poderíamos conceituar a existência de um real federalismo no Brasil pela questão da existência e da persistência de um modelo de pluralidade democrática. Eu acho que nós vamos ver isso muito mais presente nos países que adotam outros modelos que não o modelo federal. Veja Portugal. Portugal com as regiões especiais da Madeira, dos Açores, a Espanha com o seu modelo de regiões, a Itália com o seu modelo. São modelos que, de certa maneira, permitem, obviamente, estou fazendo essa ponte com a ciência política, estou fazendo
me permito fazer isso, como anunciado há alguns minutos atrás, na descentralização rural, que segura um ganho de qualidade muito maior do que isso. Então, se a sua opção foi pela Europa, acho que seria muito mais fácil bancar, mais barato. Mais, quer dizer, optou, trabalhou aí com o professor Carlos Mano Moraes, mas chegou a analisar isso. Mencionou a Bélgica. Cuidado, a Bélgica não são 2 modelos de federalismo, são 3 modelos de federalismo que são propostos. Você esqueceu da questão populacional. Não se esqueça que 1% de população de origem germânica também goza. Nós temos a questão ancestral, étnico-cultural, a separação, depois entre 3 regiões, a questão da região Valloné, a região de Flandres, Flamenga e Bruxelas, e nós temos a questão étnica em si, e linguística, a francófona e a holandesa, mas nós temos a questão populacional. Não se esqueça que 1% de população alemã, que está na fronteira com o Luxemburgo, bate o pé e finca a projeto. Eu já tinha estado na Bélgica há alguns anos atrás e estive agora numa delegação desta faculdade. Eu participo do pós-graduação, então posso dizer que essa casa de minha formação não deixa de ser também aquela que eu dou aulas, participando a convite da Unesco de um seminário em Bruxelas. Sem abusar da paciência dos colegas mesmo, é curiosíssimo, porque todos os eventos sociais desse congresso tinham que se dar em todos os parlamentos. Então é cansativo, a gente engorda muito mais, né? A gente comer no parlamento Flamengo um dia, no dia você ia jantar no parlamento Valloné e no outro dia o Senado, e depois no outro dia na região especial de Bruxelas, cada um querendo fazer uma coisa curiosíssima. Então talvez, quer dizer, mas não vi muito pouco, pode ser que me escapou aqui, citado esta questão, mas assim, talvez um modelo em que a pluralidade realmente aparece num federalismo novo, criado em 94, tem menos de 20 anos, no caso que é o caso dela, né? Agora, novo em termos, porque as pessoas sempre se esquecem que a Bélgica não foi parte dos Países Baixos. Os Países Baixos não têm essa denominação, mas a Bélgica é parte dos Países Baixos. E ela depois permanece na órbita austríaca com a independência do que nós chamamos de Holanda, mas ela é uma parte dos Países Baixos. Então é novo em termos, porque é uma experiência, pelo menos histórica, de separação cultural que vem. Então eu queria, é uma observação, não precisa nem responder sobre tá, mas eu gostaria de sua consideração. Acho que o trabalho está bom até para medição, se viesse aprovado, mesmo que não viesse aprovado, está muito gostoso de ler, vi que seguiu as recomendações da banca, mas eu gostaria de uma reflexão sua, até porque disse que quer e tem cabeça para permanecer nos estudos. Para gizar um pouquinho mais as questões que eu falo, não de uma inexistência formal do federalismo, mas da inexistência do federalismo ideal no nosso querido Brasil, eu acho que Vossa Senhoria esquece de responder quando, novamente citando das primeiras eleições, eu lembro que o professor Fernando citou a questão jurisdicional, esqueceu da reprodução geral. Escuta, como é que Vossa Senhoria esquece da reprodução geral? A reprodução geral, tal como ela é posta hoje no sistema de federal, acaba com a independência total das eventuais independências dos judiciários estaduais. Foi citado pelo professor Luiz Pozzemi a questão da STJ ser um foro, por exemplo, ser uma instância especial nacional e não federal, mas é a questão da repercussão geral quando vai para a STF. Eu acho que precisaria ter uma ponderação sua nesse sentido. Quer dizer, e a questão das agências reguladoras? Deixa aqui cutucar o querido administrativista aí, Oxalá, futuro titular dessa casa, o professor Fernando. E a questão das agências de regulação? Qual autonomia administrativa nós temos real? Como fica no nosso Estado? Nas questões de regulação de água, energia, aviação, transportes. Nós temos essa autonomia no nosso Estado? Né? Então, podia citar
das coisas, duas questões. A questão da jurisdição, acho que faltou em pensar, e a questão da regulação. A questão do município. Eu tinha optado, quando fiz a leitura do trabalho, não perguntar isso, porque tinha perguntado, mas foi ingente, porque ela veio, e veio, e veio, e veio. Quer dizer, o município não tem muito mais autonomia do que o Estado no nosso país. Cuidado, a tentação é dizer não ao Estado, né? Bom, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Veja, eu estou aqui na presença do professor Fernando, mas não ele como Fernando, ela como filho de uma querida professora, colega, posso dizer amiga, professora Fernanda Dias Menezes, ela trabalhou como ninguém, a questão da repartição de competências. Quais são as competências dos Estados? Como é que está a Constituição? Estão fixadas? A gente ensina para os alunos, nós estamos com a defesa de doutorado, o ato, apesar de ser residual, ele é enorme, mas ele é grande mesmo. A competência. Como é que se faz o reporte de competência nos Estados brasileiros? Então, eu gostaria de uma reflexão sua também nessa questão da repartição de competências. Enfim, com base nessas questões todas, assim, só para terminar a questão do município. Então, eu volto naquela tecla, quer dizer, apesar de nós, evidentemente, termos uma contradição explicitada pelo professor Luiz, né, do que é federativo, o que é federal, ou na sua resposta a ele, acho que foi sua resposta a ele, da banca, eu entendo, na verdade, nós não temos uma tradição que precede até a nossa independentização nacional dos municípios, com fixação do princípio de legislação e de reserva legal muito precisada. Isto não dá uma contradição aparente, não poderia dar eu gostaria de uma reflexão sua, se não poderia vir a revisar a sua posição de que o município não é um ente federativo, como colocou aí nas respostas dadas. Então, esta sorte de considerações que eu faço, muitas decorrentes da leitura que eu faço do seu texto, muitas decorrentes das arguições e das avaliações que os colegas colocaram, me fazem pensar que Vossa Senhoria propositadamente quis ignorar, estou usando ignorância no sentido preciso da palavra, não no sentido que ela é usada atualmente, porque se sentiu talvez intimidado por aquilo que se passa nessa casa e em outras unidades hospianas, em outras unidades de excelência do Brasil, de que a evolução do seu trabalho tem que estar fechada numa análise do que se propõe. Ou talvez à vista do sanduíche que fez com Portugal, não sei. Mas me decepcionou um pouco à vista, está muito bem escrito, um trabalho redondinho, mas à vista da sua potencialidade, do que eu imaginava que o seu trabalho viria quando eu participei da qualificação, acho que um pouco mais de um ano, eu imaginei que viria um pouquinho mais dessa diálogo com a ciência política, talvez com a sociologia jurídica, de ver se realmente o federalismo, tal qual ele é defendido e preconizado com residentes do Brasil, proporciona realmente um aumento de democraticidade no nosso dia a dia, no nosso ganho plural que nós propugnamos numa sociedade livre, evoluída e que todos nós queremos. Eu vejo que muitas vezes, diferentemente do que se passa nos países que servem de modelo ao federalismo, o federalismo brasileiro acaba sendo uma verdadeira camisa de força numa ação realmente proativa à vista de algo que nós esperemos nessa evolução. Então, é uma arguição um pouquinho diferente, porque eu, de certa maneira, fiquei esgotado aí nas perguntas, nas conclusões
discussões, mas eu tenho certeza que encontro em Vossa Senhoria um receptáculo erudito. Eu vejo uma tese, citações, bastante coisa, mas eu acho que é uma decisão sua aí que trouxe as sugestões feitas à qualificação, mas fica o convite, eu gostaria de ouvir um pouquinho, a uma reflexão, se não se fechou um pouquinho, e daí aparece isso, fica um pouco meio sem lógica, fica um pouco meio sem fundamentação, sabe? E talvez se fizer esse diálogo com áreas que são afins, não são áreas distantes, são áreas vizinhas, áreas que nós devemos cada vez mais participar, não teria sido talvez um pouquinho mais fácil. Acho que está um pouco preso ainda, o futuro seu não me joga a tese dele na cabeça, mas de que naquela ideia de que o federalismo realmente é a solução ideal, né? Eu acho que são modelos de Estado, construções muito precisas, delimitadas e explicadas do ponto de vista histórico, mas não é porque um país é federal que ele necessariamente é mais democrático ou não, mais plural ou não. Talvez a defesa do que vai no seu trabalho esteja um pouco ainda presa nesse verdadeiramente arquetipo, como eu vejo, de visão. Não estou desdizendo os bens da federação, mas eu acho que a defesa que nós fazemos no Brasil do federalismo idealizado é um desses mitos. Não estou pregando seu fim, Deus também, não é isso, mas é uma dessas defesas verdadeiramente que tem um valor simbológico. Mas daí nós temos que procurar na semiótica a defesa deles e não na ciência jurídica e sequer nas ciências sociais aplicadas, sabe? A defesa aguerrida disso parece um desses mitos, como a separação do poder. Na verdade, não é isto numa sociedade no século XXI que garanta realmente um Estado melhor, mais democrático, né? Agora, não estou querendo dizer que eu disse isso tantas vezes que prega o fim do federalismo, absolutamente. Por isso que eu estou explicando o que eu falei atrás, mas talvez procurar imaginar, mostrar um diálogo com países em que, fugindo da resposta do federalismo modelar, acharam soluções muito mais genuínas e boas. Podem falhar por situações econômicas muito peculiares. Ninguém vai dizer que a Espanha hoje é o melhor do mundo, não é isso. Mas é um modelo a ser ouvido, um modelo a ser vivido, não é? Então eu quero agradecer ao professor Sérgio Rezende Barros pela oportunidade. Vossa Excelência me permita finalizar com algo que foi dito. Vossa Excelência não foi professor meu, mas gostaria que tivesse sido tal. Foi excelente eu ter o professor Manuel Gonçalves Filho, no Direito Constitucional, o professor Dalmo Dalar, a professora Fernanda de Almeida, a professora Bete Bedalar e muitos professores, mas faltou ter realmente o professor Sérgio de Barros como meu docente. Mas venha conhecê-lo anos depois, o prazer é o mesmo, mas faltando o prazer de tê-lo na docência. Mas não é por isso que eu aprendo sempre com o colega e amigo. Obrigado por ouvir um pouquinho o Leonardo. Bom, agradeço ao professor Gressac as referências elogiosas e amigas à minha pessoa. Quero mais uma vez frisar que o professor Dirceu está ao meu lado e o professor Rubens, que está também ao meu lado, esses dois últimos e mais recentes servidores, constituem, e não precisaria nem dizer, eméritos luminares da ciência jurídica e do direito constitucional. Vimos aí, pelo nível da eleição, tanto do Dirceu quanto do Gressac, que realmente esta banca vem mantendo todo um padrão científico que nós esperávamos dela e que ela não está deixando de nos dar. Espero que o candidato esteja à altura desse padrão científico com as suas respostas. Obrigado, professor Kuzminsak, pelas perguntas. Vossa Excelência colocou a respeito das nossas instituições. Né? Esses são alguns legados que eu levo ao professor Sérgio, que é
aquela ideia de que o Brasil deveria seguir mais as suas vocações, né? Que se tivesse seguido, inclusive nós teríamos uma federação municipalista e não uma federação de estados. Inclusive não é à toa que na epígrafe, na página 7, uma das epígrafes que eu cito, está até exposta na Assembleia, por isso que eu coloquei aqui, do José Bonifácio, onde ele coloca, né? Já ali em 1760, no século XIX, que não tem a data, né? Só tem uma obra de 2002, mas não tem quando ele disse isso. Os políticos da moda querem que o Brasil se torne Inglaterra ou França, isso já no século XIX. Eu quisera que ele não perdesse nunca os seus usos e costumes, simples e naturais, e antes retrogradasse do que se corrompesse. Acho que é um pouco disso que nós queremos trazer para o modelo federativo brasileiro, alguns aspectos lá de fora. A Argentina, eu tive alguns problemas, eu não achei muita biografia na Argentina, eu até ia comentar com Vossa Excelência, que acabou também não tendo muito tempo, mas por isso que eu quero continuar seguindo os estudos. Eu até pensei no México, eu fiz essa autocrítica. Eu estou estudando federalismo na Europa, tem a Argentina do lado, tem Venezuela, nós temos o México. Seria até um contraponto mais interessante. Você tem manifestações de arranjos federativos, até na Bolívia, né, que está adotando a centralização. Mas o recorte epistemológico tinha que ser feito, metodológico. Essa questão da metodologia foi um pouco complicada de lidar, porque minha tese era essencialmente dogmática. A parte terceira era essencialmente dogmática. Mas eu não encontrei na doutrina uma sistematização que eu pudesse pregar. A análise da parte 3, ela conversa, inclusive cita muito, inclusive as obras dogmáticas que tratam da repartição de competências, né? A professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, o Adélio Esportes Neto, que trata das competências legislativas dos Estados-membros, e muitos artigos clássicos, né, que são citados para demarcar as competências em todos os livros: competência textual, competência suplementar, subjetiva dos Estados, conceito de normas gerais, questão do interesse local, etc. Mas, para fazer a integração do nosso sistema constitucional, que é muito falho pelo uso exagerado desses conceitos indeterminados, eu preciso buscar fora da ciência jurídico-formal, da ciência dogmática, do direito constitucional. E foi por isso que eu recorri muito mais à ciência política. Depois da intervenção de Vossa Excelência na banca, eu até tive o cuidado de tentar correr mais atrás ainda de outros aspectos método-jurídicos, né, da zetética, de aprofundar essa pesquisa zetética. Me ressinto de mais estudos sobre o federalismo fiscal, sobre a questão econômica, e o grosso dos autores americanos. Só que o meu recorte tinha que ser feito nesse aspecto. Eu não poderia também estudar muito o federalismo americano, porque é muito diferente. Eu sinto muita diferença no modelo americano, inclusive na abordagem teórica que é feita no federalismo americano. E até pela raiz, né, do nosso direito, na Europa é mais fácil você discutir alguns elementos do federalismo, mesmo que em estados que não são estados federativos, como Portugal. Uma das obras que lançaram agora em 2012 lá é o federalismo e nacionalismo em Portugal, onde eles discutem isso porque Portugal está na União Europeia e tem a participação, inclusive, das regiões autônomas diretamente, de celebrar até convênios com outras regiões autônomas de outros países, e elas incorporarem algumas diretrizes da União Europeia diretamente, passando até a questão da soberania do Estado português. E eu achei interessante fazer esse cotejo. Gostaria de ter feito mais na Argentina, mas aí também não conhecia ninguém, eu professor na Argentina, né, por isso que eu agradeci a abertura, né, da oportunidade, até pelo professor José Posero, porque além de tudo você tem que ter isso, né, você tem que ter alguém ali que... Nós não temos uma integração, né, eu sempre comento isso com meus colegas, né, Brasil e Argentina, embora sejam perto, mesma integração que você tem na Europa, Portugal, Espanha, a diferença. E finalmente, eu acho que nós não divergimos quanto a esse aspecto de que o Brasil tem que ter as suas instituições e de que nós temos que olhar o nosso modelo de forma diferente. Mas para isso eu precisava desse trabalho. Eu precisava fixar um marco, porque a partir desse marco eu posso, daqui a 10 anos, considerar tudo isso que eu escrevi.
mas eu precisei fixar um marco. Eu vejo que muitas discussões se perdem na ciência jurídica porque você não tem marcos precisos. Se discute muito em cima de conceitos muito vários. É difícil evoluir a ciência assim. Então eu tentei paráfrase e recorte. Tem 3 partes. Eu não enxerguei que há um hiato metodológico. Tentei fazer em 3 partes justamente porque a ideia de você dividir o trabalho em partes, não só em capítulos, é que cada parte há um predomínio de um método. Então na parte 1, muito zetético, ou seja, muita consideração, história do direito, ciência política, também as questões econômicas, etc. Na parte 2, definir o meu problema, adotar o paradigma da autonomia federativa, e a parte 3 só aplicar esse conceito no direito brasileiro. Talvez nem seja o conceito mais correto, mas eu preciso ter um paradigma para conversar, para dialogar comigo mesmo. Então, acho que são essas considerações que eu estou satisfeito. Bom, cumpre a mim, como presidente dos trabalhos e orientador, encerrar a arguição. Pretendo fazê-lo de uma maneira muito clara e breve. Primeiro, entendo que o meu orientando, o bacharel Leonardo Davi Quintiliano, teve muita coragem, diria quase que uma ousadia de escrever sobre federalismo na República Federativa do Brasil. Durante o recente regime autoritário, e eu era, naquela época, professor, lecionava já nos cursos de pós-graduação e de graduação nesta casa, eu sempre dizia que o Brasil é uma federação sem federalismo e uma república sem republicanismo. Não havia federalismo por umas e outras conotações estruturais da nossa forma de Estado. Haja vista, por exemplo, que os governadores dos estados eram nomeados autocraticamente pelo general ou marechal presidente. Quer dizer, a autonomia dos estados não passava de uma mera palavra. Hoje, evidentemente, encerrado o regime autocrático, que deixa ainda alguns matizes, mas encerrou historicamente, ainda a nossa federação se ressente de um certo autoritarismo, mas não tanto quanto era, porque evidentemente durante o regime militar não havia federação. Também não havia república, havia uma monarquia, haja vista que a sucessão do cargo de presidente da república era praticamente hereditária, né? Era de farda para farda. Né? Quem não fosse marechal general não poderia ser presidente da república. De modo que, naquela época, eu tinha talvez a coragem, não sei, eu dizia em aula que a República Federativa do Brasil não era nem república, nem federação, mas vamos estudar as ilusões constitucionais. E eu falava bem naquela época, não sei se alguns de vocês foram meus alunos então, que a nossa Constituição era uma Constituição ilusória, nos dois sentidos do termo ilusão. Porque ela continha sonhos e porque ela nos iludia com esses sonhos, até fazendo muitos acreditar que aquilo era verdade. Mas essa fase está passando, deixou resíduos, e eu cumprimento o Leonardo Davi Quintiliano, porque ele teve a coragem, a audácia de enfrentar esse tema de uma maneira bem abrangente, eu diria mesmo exaustiva e cansativa para quem lê o seu trabalho, mas de uma maneira científica, e eu acho que o seu trabalho precisa ser publicado, tem alguns erros de português, algumas coisas aí que precisamos depois conversar, né? Você ainda não perdeu o vício bacharedesco, e eu advirto a todos. O Leonardo tem uma passagem aqui que diz assim: do espólio de Virgílio Afonso da Silva. O que é espólio?
Quer dizer, nós bacharéis precisamos perder essa linguagem bacharelesca, né? No escolho, um negócio assim que você imaginou um pobre coitado aí que vai ler isso, o que é escolho? Eu mesmo não sei direito o que é escolho, depois você me ensina o que é escolho. Você passa também, tem que você passar o rodapé do escolho, então você. Cuidado, porque você cai de vez em quando na linguagem bacharelesca. Por outro lado, também, procurando dizer tudo, você acaba cometendo algumas incongruências, algumas falhas ou deficiências que foram apontadas. Mas é um trabalho de um cientista que começa a sua carreira. É um trabalho inicial de uma carreira que eu pretendo que seja longa e cada vez mais brilhante, portanto, é um trabalho que tem esse fôlego inicial e que merece, como seu orientador, me merece os elogios. Quero deixar claro para todos os presentes, inclusive para os queridos componentes da banca, que como orientador, eu sempre, Fernando, Rosélio sabe disso, o Rubens também, o Dirceu, eu sempre dou a máxima liberdade aos meus orientadores. Eu não tolho a liberdade. Às vezes até eu corrijo mais o português do que o direito e deixo que o candidato escreva a sua tese, escreva a sua dissertação com toda a liberdade, porque eu entendo que a função do orientador não é tolher, é incentivar, é abrir, vamos dizer assim, criar condições para que a tese ou a dissertação se desenvolvam e não para que ela seja tolhida. E nós conseguimos isso. Realmente, hoje de manhã, quando eu acabei de ler rapidamente, pela segunda vez, a sua dissertação, eu vi, e nós comentamos isso agora na hora do cafezinho, que é um trabalho de fôlego. Muitas vezes abundante demais, muitas vezes exagerado, muitas vezes trazendo noções repetitivas, noções que seriam desnecessárias. Mas, numa tese, eu me lembro que o professor, se não for Cretela Júnior, o professor Manuel Gonçalves, algum professor dos velhos professores, mais velhos até do que nós, disseram aqui que o candidato tem que mostrar cultura, além de mostrar conhecimento jurídico, tem que mostrar cultura geral, cultura linguística, cultura gramatical, cultura estilística, e o seu trabalho é um trabalho culto e que realmente satisfaz. O primeiro que arguiu começou a dizer exatamente isso, que era um trabalho que realmente agrada, realmente deslumbra os olhos. Meus parabéns, fico satisfeito que você tenha conseguido fazer esse trabalho. Quero deixar bem claro que a minha contribuição para ele chegar a esse trabalho é nula. Não escrevi uma linha que está aqui, pelo contrário, tirei algumas linhas, mas o mérito aqui é todo do Leonardo Davi Quintiliano. Por outro lado, manda o regimento que eu tenho que arguir. Se não arguir a arguição, a banca pode ser passível de falha. Então, para encerrar logo os trabalhos dessa banca, eu vou fazer uma pergunta só. Como já se falou demais e muito de federação, de autonomia federativa, é um tema realmente que comporta debates, contradições, né? Porque a federação surgiu nos Estados Unidos dentro de um certo processo histórico, que é o inverso do qual ela surgiu no Brasil. Lá é a federação que veio de baixo para cima. É aquilo que eu chamo, e você não usou esse termo, de federação histórica. E aqui no Brasil, ela não surgiu historicamente, no processo histórico de baixo para cima. Ela surgiu no processo histórico, de cima para baixo. É aquilo que eu chamo de federação institucional. Nós temos uma federação instituída ou institucional, e a Alemanha e os Estados Unidos têm uma federação histórica. São dois tipos muito diferentes de federação, e eu senti que em 2 ou 3 vezes você ficou meio engasgado diante da Federação Norte-Americana, dizendo aquilo que é a verdade, né?
A nossa federação, perto da Federação Americana, simplesmente não é federação. É só você abrir o jornal de hoje. Há estados dos Estados Unidos, já me lembrava aqui, meu colega do lado, sem nenhuma insinuação, que já estão liberando o uso da maconha. E tem estados que não permitem fumar nem cigarro. Né? Então, lá, cada estado tem efetivamente uma autonomia. E no Brasil, embora já tenha passado o regime militar autoritário, os estados têm uma autonomia que muitas vezes não é efetiva, é só nominal. E na realidade todo mundo fica pendurado em Brasília. Com exceção de São Paulo, quem sabe o Paraná, quem sabe Minas Gerais, não vamos citar o estado, mas São Paulo é a grande exceção. Os demais estados não têm fôlego, não têm autonomia econômica, não tem nada. Você sai do estado de São Paulo para ir para meu estado de Minas Gerais, eu sou mineiro de nascença, não tem mais rodovia estadual. Você vai até o Rio Grande na rodovia Anhanguera, que é uma rodovia estadual. Cruza o Rio Grande, você entra numa rodovia federal. Aí você chega até Uberaba, rodovia federal, Berlândia, rodovia federal, Belo Horizonte, rodovia federal. E olha que Minas Gerais não é um estado dos menores, mas são pouquíssimas as rodovias estaduais no estado de Minas Gerais. Aqui em São Paulo, ao contrário, são pouquíssimas as rodovias federais. E há estados da federação que praticamente não tem rodovia estadual, tem estradinha de acesso. E toda a malha rodoviária, e toda a malha hospitalar, e toda a malha científica, e toda a malha escolar, é tudo mantido pelo governo federal. São estados que não são verdadeiramente efetivamente estados. Então ainda, eu não posso dizer com a ênfase que eu dizia na época do autoritarismo, que a República Federativa do Brasil é uma federação sem federalismo e é uma república sem republicanismo, mas ainda tem muito disso. Mas você soube enfrentar com ousadia e com categoria esse tema espinhoso que realmente, ou você não sabia o que está fazendo, ou fez bem feito exatamente porque não sabia o que estava fazendo. Meus parabéns, e para não dizer que eu não perguntei nada, me responda em 1 minuto, o que é método zetético? O espírito do professor Tércio veio aqui, Sérgio, pergunta para ele o que é método zetético. Eu não quero mais falar de federação, então vamos falar do método. Então, só uma distinção, né, entre método dogmático e zetético. No método dogmático, o conhecimento é fechado a partir de premissas que são pré-estabelecidas. O nosso direito constitucional, quando eu vou usar os métodos de interpretação teleológico, gramatical, histórico e sistemático, eu parto da norma posta. Não teço nenhuma consideração acerca daquela norma. Toda vez que eu tenho que abrir meu campo especulativo para o infinito, eu estou dentro da perspectiva zetética. E aí você tem, ele divide zetética empírica e zetética analítica, pura e aplicada. A empírica é aquilo que você pode, de alguma forma, atuar na realidade. E na zetética analítica, você apenas trabalha no plano ideal, no plano hipotético. É a filosofia do direito. Muito bem, o professor Tércio agradece. Eu tenho muita amizade pelo Tércio. Não foi por mera coincidência que eu e ele fizemos o exame vestibular no mesmo ano e fizemos o curso nos mesmos anos. E eu e ele entramos em segundo lugar no vestibular, que na época era feito por esta faculdade. Não existia a FUVEST. A faculdade promovia os seus vestibulares e era cerca de 3.000 candidatos para 300 vagas. Em primeiro lugar, passou um que nunca apareceu. Em segundo lugar, passamos o Tércio e eu. E então ficamos celebrados como sendo os primeirões, porque o primeiro não se matriculou. E é interessante que aconteça a história, mas eu faço questão de registrar mais uma vez. Tempos e tempos depois, a Ivone, que é a mãe dos meus filhos e foi minha primeira esposa, trabalhava aqui no Mogral, como é que chamava aquele? O dono do Mogral lá. Era professor da casa, né? A Ivone trabalhava aqui no Mogral, ali naquele prédio, e num fim de expediente como hoje, conversando, olhando para a faculdade, ela comentou: puxa vida, o meu irmão Marco Aurélio Catani estudou naquela faculdade, meu ex-marido Sérgio Leite de Barros estudou naquela faculdade, a minha filha Ana Marta Catani estudou naquela faculdade, e esse colega que estava com ela disse: eu também estudei naquela faculdade. Não, eu também podia ter estudado naquela faculdade, porque eu passei em primeiro lugar no vestibular, mas nunca me matriculei.
Mas o que houve? Era um padre que tinha largado a batina e caiu, na realidade, fora do clero, e a realidade fora do clero ele ficou sem saber o que fazer, tendo que enfrentar uma realidade que até então para ele era totalmente estranha, porque ele não tinha mais a proteção do clero, a proteção da igreja. E o que fazer? Ele disse, bom, eu sei latim, eu sei português, eu vou fazer vestibular para direito. Passou aí, se inscreveu e passou em primeiro lugar. Na época, o total máximo de pontos era 30 pontos. Eram 3 disciplinas, quem tirasse 10 em tudo fazia 30 pontos. Ele fez 26 pontos e o Tércio e eu fizemos 25,5 e ficamos em segundo lugar. Mas o primeiro nunca apareceu. Depois tive o prazer de conhecê-lo e realmente foi um colega que nos tirou o primeiro lugar. Mas são essas coisas da vida acadêmica, né? E fico muito satisfeito, viu, Leonardo? Você talvez seja um dos meus últimos orientandos. Eu já vou para 70 e tantos anos, e o fôlego vai faltando, embora não falta quem me forneça orientandos, a gente vai perdendo o fôlego, né? Mas estou muito satisfeito e você realmente aprendeu. O professor Tércio agradece mais ou menos as suas noções do que seja genética. Faça favor. Sem qualquer pretensão de inverter a ordem dos trabalhos, depois da locução final do presidente, só um aviso à vista que eu sinto no dever do ofício de dar. O Conselho Universitário aprovou agora, terça-feira passada, um novo regimento de pós-graduação, algo que já vinha sendo discutido desde o início dessa gestão e discutido de uma maneira curiosa, tem várias instâncias, uma coisa muito democrática. E aprovou-se, mas está, inclusive nele está previsto, algo que eu não concordo, que eu não falo pela posição institucional que eu tenho, mas como professor, que eu lamento, que é o final da participação dos orientadores nas admissões. Quer dizer, as bancas passam a ter um número de 3 professores em geral, inclusive as de doutorado, com exceção aos regimentos internos, acho que essa casa vai sempre ser uma exceção, podem fixar uma idiosincrasia, por caso de especialidade, por exemplo, no caso dos doutorados, mantendo 5, mas de qualquer maneira os orientandos não arguem mais. Mas isso aprovou-se também com uma solução no mínimo curiosa, que aprovou-se, mas ficou suspenso, sob condição de, no início do ano, quando se realizar o primeiro conselho do ano que vem, entre fevereiro, março, em geral desses meses, se discutir e eventualmente deliberar-se, aprovando-se ou não 3 listados, dentre os quais um é seguramente este, porque houve uma oposição muito ferrenha no próprio Conselho Universitário, não comento nenhuma inconfidência, porque isso é público, de que se permaneça como está, porque pode até se mudar o número de participantes das bandas, que o presidente, o orientador, que o orientador seja o presidente e faça a admissão, né? Podendo até nos casos aqui desempatar. E eu, por isso que mais uma vez eu manifesto não pela minha função, eu tomara que esse destaque seja função, porque senão nós não teríamos tido o prazer, por exemplo, de ouvir sempre palavras tão emblemáticas, né, como o nosso presidente, o orientador do Leonardo. Você é meu amigo, tem participado de inúmeras bancas comigo, também o seu, também o José, e o Fernando, acho que não é a primeira, não. Se for a primeira, não será o doutorado. Mas eu tenho dito, repito, em todas as bancas que eu participo, que o bom modelo, segundo entendo, é o modelo gaúcho. Não porque eu já tenha sido casado com o gaúcho, mas porque eu participei de diversas bancas no Rio Grande do Sul e assisti a diversas defesas. No Rio Grande do Sul, o orientador sentaria ao lado do orientando. E ele não faz parte da banca. Ele pode perguntar e pode responder. Ele participa, vamos dizer assim, ele é um elo do diálogo. Quando, por exemplo, o orientando não responde satisfatoriamente, ele pode complementar a resposta. Ele pode, inclusive, também acrescentar às perguntas algum adendo que ele queira, mas ele não participa das bancas como arguidor e não dá nota. Eu sempre disse,
Eu tenho um entendimento de que esse modelo gaúcho é um bom modelo e ficaria satisfeito, ao contrário, senso seu, de que a USP o adote, porque sempre se me coloca a seguinte oposição. Se o senhor tinha que dizer isso, por que não disse antes? Fica parecendo que o orientador está numa situação de pega-pega com o seu orientando, né? Se o senhor tinha que levantar tais objeções, se o senhor tinha que fazer tais impugnações, por que não fez antes? Deixou para fazer agora. E não é esse o sentido. O sentido, o Rubens frisou bem, o orientador participa muitas vezes, como todos nós participamos, de um certame científico, em que as noções, os debates pululam e afloram. Agora, no modelo gaúcho, é interessante, o orientador faz parte da banca, mas não como arguidor. Ele fica como uma espécie de elo de ligação entre quem está sendo arguído e o arguidor, e ele pode trabalhar de um lado, do outro lado, isso dá excelentes resultados. E a posição do orientador é muito cômoda, porque ele não fica com essa situação. E sempre já houve casos aqui, eu estou cometendo uma inconfidência, que não é inconfidência, que também não estou citando o nome de ninguém, mas terminou as bancas, eu quase fui interpelado ali no corredor, com o dedo no nariz. Se o senhor tinha essas dúvidas, por que o senhor não falou antes? O senhor veio dar vexame no meu filho aqui. Vexame no meu filho, nada. É a função, entendeu? Mas, realmente, eu entendo, Rubens, respeito a sua opinião, mas acho que o modelo gaúcho ainda é um bom modelo. O orientador faz parte da banca, não como arguidor, mas faz parte de um membro, ele é membro da banca e não é, para fazer essa intercalação. Mais alguma coisa? Eu peço a todos que se retirem para que a gente possa decidir. Julgamento dos senhores aí é outra coisa aí. Tira foto, Nossa Senhora. Vamos lá, todo mundo bem? Bom, em nome dessa comissão julgadora, que eu tenho a honra de presidir, sempre frisando, não por mérito, mas por ser o orientador do candidato, e em nome da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e em nome da própria Universidade de São Paulo, cumpre nesse momento a mim a honrosa função de declarar o candidato Leonardo Davi Quintiliano aprovado por unanimidade na defesa da sua tese de doutorado sob o título Autonomia Federativa, Delimitação do Direito Constitucional Brasileiro, podendo o referido candidato, doravante, considerar-se doutor e ostentar o glorioso e honroso título de doutor em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Meus parabéns, Leonardo. Muito obrigado a todos. Agradeço a presença. Uma salva de palmas. Você entrega amanhã lá. Se você quiser jogar no dia, você pode. Depois você tem que fazer. Parabéns, viu? Todo dia passou na comissão. Bom, às vezes, uma atuação, a gente alguma pessoa, mas quando está demorando, não só pelo SCAS, mas por todos os professores, não só nos Estados Unidos, mas também na Espanha, Portugal e na França. É uma autoridade em federalismo, estamos aqui para aprender. Muito obrigado aí pela referência. Bom, então parabenizo o candidato pela sua trajetória, por ter passado todo esse caminho e estar aqui hoje dentro de uma banca defendendo a sua tese de doutorado. A estrutura do trabalho eu gostei, achei a estrutura boa. O tema é um tema bastante polêmico, é um tema que gera muitos debates, não é um tema praticamente fechado, dependendo de que país nós tratamos. Com relação à bibliografia, também achei uma boa bibliografia,
mas eu achei que faltou a Bíblia do federalismo, do maior federalista, que é o Daniel Eleazar, que trabalhou muito tempo com o professor Ellis Katz, e hoje ele é seguido, ele faleceu há pouco tempo, ele é seguido hoje nos Estados Unidos, na Europa, com suas ideias. Foi o maior autor, eu acho, sobre o federalismo. Mas nós estamos aqui então para levantar algumas questões. Nós verificamos aqui um certo desprezo pelos clássicos, né, ideias modernas, e uma ideia sua dentro da tese. E eu vou levantar algumas questões que era dentro daquilo que eu esperava quando comecei a ler o trabalho, que não de afastar os clássicos, não de menosprezar os autores mais modernos, mas de conciliar a sua ideia, talvez, de eliminação da simetria para dar mais autonomia aos Estados-membros. As questões formais já foram levantadas aqui, só uma que eu gostaria de mencionar, que as notas explicativas, que nós, ao invés de encontrar logo no início, nós encontramos no final do trabalho, na página 291. Na página 8, Vossa Senhoria fala aqui de autonomia federativa real que se pratica, a autonomia federativa formal, que é o texto, autonomia federal real. Então, essa dicotomia mas eu não encontrei aqui a ideia do desejável como autonomia. Então, não seria melhor nós apresentarmos aqui uma autonomia desejável para suficiente e necessária para um Estado federal, uma autonomia formal como ela está na Constituição e uma autonomia como ela vem na prática? Porque me parece que Vossa Senhoria vê nessa autonomia formal algo quase que perfeito. Em alguns momentos há alguma crítica, mas em alguns momentos parece que é alguma coisa perfeita. E será que essa autonomia formal é perfeita? Ou ela já vem com os vícios? Na página 14, você apresenta aqui uma contradição. Adotou-se a contradição dialética que sustenta o federalismo. Descentralizou-se para manter a unificação. Tal processo, contudo, deu-se menos às custas da descentralização do poder central, etc. Mas me parece que eu vejo aqui como uma contradição do seu trabalho. Porque, na verdade, se nós considerarmos a formação do Estado Federal americano, eles, em 4 de julho de 1776, fizeram a sua independência, eram estados soberanos. Em 1781 criaram a Confederação, e depois, quando se discutiam os artigos, para reformar os artigos da Confederação, é que surgiram os debates. Mas eles eram estados soberanos. Então, nesse caso, houve um caminho para a centralização, não para a descentralização. Eles abriram mão de certos poderes em benefício do poder central, e o último ato de soberania foi exatamente acabar com a sua própria soberania e se transformaram em estados, lentos estados autônomos. Então, me parece que aí o caminho não é que eles descentralizaram para manter a unificação. Eles, até de uma certa forma, centralizaram, e partiram daí para os princípios do federalismo, que é união e não centralização.
Eu anotei aqui também, já vou antecipar, que no trabalho usa-se o termo descentralização. Mas os federalistas atuais não usam mais descentralização. Os federalistas atuais, já seguindo as ideias dele, Daniel Eleazar, eles falam que o Estado Federal é não centralizado. O Estado Federal já nasce não centralizado. Nós não estamos pensando aqui no caso do Brasil, que é até meio confuso falar separação por agregação. Nós estamos pensando numa teoria, como já foi mencionado aqui, uma teoria do federalismo. Então, nesse caso, me parece que o que ocorre e está correto, é o nascimento do novo Estado que já nasce não centralizado e determinado pela Constituição. Na página 15, você fala, já foi comentado aqui, da questão do conceito, do mito, de cada espírito subjetivo. Isso até um certo ponto realmente aconteceu com os clássicos. Eles mostravam a dificuldade de conceituar, foi citado aqui Santi Romano, entre nós, Taudalari, ele expressa a dificuldade de conceituar o Estado Federal. Mas depois de Taudon e depois de Daniel Eleazar, ele apresenta um conceito de Estado Federal com todos os elementos do Estado Federal, inclusive a possibilidade das diversificações ideológicas. Então, aquele conceito que ele dá e aqueles elementos que ele nos oferece, ele é uma adaptação para todo e qualquer conceito que nós possamos ter de Estado Federal. E aí nós temos uma pergunta: é um mito, como teoria, uma adaptação à realidade de cada país? É uma ideia realizada e a experiência praticada? Ou é uma teoria e o desvio formal dessa teoria na prática? E o desvio, aqui no caso, desvio formal e desvio também na prática, né? Na página 16, então, nessa linha que eu venho apresentando, nós temos a impressão seguinte, que uma coisa é a teoria federalista e a outra coisa é o que se pratica no Brasil, que é distinto tanto formalmente como na prática, né? Então, me parece que Vossa Senhoria no trabalho generaliza, globaliza o que ocorre entre nós. Embora aqui mesmo na página 16 há uma certa correção, quando diz, olha, deve-se, porém, distinguir dois tipos de discurso jurídico: o científico, que independe dos grupos de pressão e se apega ao rigor da metodologia própria, e o jurídico formal, que pode facilmente se socorrer de sofismas ou de equívocos para atuar o direito segundo interesses latentes. Então, me parece que isso aqui contradiz um pouco com o que nós vimos antes, o que nós vamos ver depois no transcorrer do seu trabalho. Na página 28 é interessante, há uma citação aqui de Montesquieu. Então, nós precisaríamos saber por que, antes, concitando esse texto, por que ele escreveu isso? Ele tem mais alguma coisa no trabalho dele relacionado? E por que Hamilton se utilizou no trabalho O Federalista desses pensamentos de Montesquieu? Então nós verificamos que isso